Assim como disse Emiliano Dias, filho de Ramon e auxiliar técnico do Vasco da Gama, eu faço dele as minhas palavras. Ninguém disse que seria fácil, mas o Vasco não vai cair. Porém, ontem, torcedor vascaíno, infelizmente, com o término da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco retorna à zona do rebaixamento, com a vitória do Santos em cima da equipe do Palmeiras, atual terceiro colocado do Brasileirão. O Vasco retorna à degola do campeonato. Algo que, é claro, preocupa qualquer torcedor vascaíno. Algo que, é claro, coloca, sem dúvida nenhuma, uma pulga atrás da orelha de cada torcedor. E a gente vai falar sobre isso, esclarecer essa tabela do Campeonato Brasileiro, falar sobre o atual momento do Vasco dentro da competição, mas também trazer muitas outras novidades, até porque hoje o elenco está de folga, se representa amanhã, terça-feira, e passará por um longo período de preparação para a partida do próximo dia 18 apenas contra a equipe do Fortaleza. Uma mini férias, o elenco terá, uma mini férias não, né? Uma mini pré-temporada visando esse jogo da 27ª rodada. O Vasco terá pela frente 12 finais e a preparação será intensa para essas partidas. Porém, é claro, antes de começar esse vídeo, antes de deixar aí todos vocês muito bem informados, né, sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no nosso canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscrever-se, já aperte nela e faça parte da nossa família. O canal do Gigante Vasco conta muito com a sua ajuda, com o seu like, com o seu joinha, com o seu gostei, então ajude a nossa divulgação. Não saia desse vídeo se você curte o nosso conteúdo, se você curte o canal do Gigante Vasco, sem deixar aí o seu like, é claro, também mande aí o nosso canal para todos os seus amigos, para que cada vez mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois a situação do Vasco da Gama não é a das melhores neste Campeonato Brasileiro. Também não é uma das piores, é importante pontuar. O Vasco já viveu momentos de circunstância pior dentro da tabela. O que eu quero dizer, o Vasco já foi o lanterna do Brasileirão, o Vasco já ficou a 9 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Hoje a situação é ruim, pois o Vasco segue, né, no Z4, segue na zona, mas não é tão ruim quanto era 10, 11 rodadas atrás, principalmente enquanto Maurício Barbieri ainda era o técnico do Vasco da Gama. Mas é uma situação que preocupa. E para dar uma amenizada nesse clima, o elenco terá um grande período aí de praticamente pré-temporada visando o próximo jogo contra a equipe do Fortaleza. E por isso, foi dado ao elenco folga. O Vasco entrou em campo anteontem, no último sábado, foi dada a folga normal, como sempre acontece no pós-jogo, ou seja, o dia posterior à partida, o Vasco não realiza nenhuma sessão de treinos. Isso aconteceu, o Vasco jogou o sábado ontem, foi o dia normal de folga, e hoje, segunda-feira, o elenco ainda estará em folga. O Vasco terá pela frente uma data FIFA, o Vasco fará quase 10 dias treinando no CT Moacir Barbosa, e exatamente devido a essa parada, o elenco, é claro, recebeu essa mini férias de 2 dias e amanhã já estará acontecendo a reapresentação no CT Moacir Barbosa. Aqueles atletas que ainda seguem em tratamento no DM, caso aí de Gabriel Dias, caso de Manuel Capasso, caso de Robson Bambu, caso do Rossi, seguem com as atividades normais. Hoje é dia normal de treino, hoje é dia normal de ir ao CT Moacir Barbosa, até para que essa recuperação aconteça de uma forma mais rápida, porque hoje o Vasco clama por jogadores, hoje o Vasco clama por Rossi, hoje o Vasco clama por Capasso, hoje o Vasco clama por Bambu, por Gabriel Dias, hoje o Vasco clama de todos os atletas que estão à disposição de Ramon Anreu Dias. E como o próprio Emiliano Dias disse, né, através de suas redes sociais, ninguém disse que seria fácil, e não está sendo. O Emiliano disse que o Vasco não iria cair, e que tem orgulho desse atual grupo do elenco Cruz Maltino. Porém, meu amigo, a situação é difícil. Ontem foi fechada a 26ª rodada, infelizmente o Vasco retornou à zona do rebaixamento. Como a gente vem fazendo, chega um pouco aqui ao lado e aparece a você a tabela do Campeonato Brasileiro. Olha a situação. O Vasco nesse momento é o 17º colocado, o Vasco hoje tem os seus 27 pontos, abaixo do Vasco tem Goiás com 27, Coritiba que vem de 2 vitórias consecutivas contra o Atlético Paranaense no Couto Pereira, num clássico regional, e contra o Atlético Mineiro lá dentro da Arena MRV, e abaixo do Coritiba tem América Mineiro com 18 pontos. Acima do Vasco tem Bahia com 28, Cruzeiro com 30, Santos com 30,
Corinthians com 31 e Internacional e Cuiabá com 32 pontos. O Cuiabá ainda não jogou nessa rodada e a partida do Cuiabá estará acontecendo no próximo sábado, dia 14 de outubro, às 9 horas da noite. Na minha opinião, na minha humilde opinião, os clubes que hoje lutam para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro é Goiás, Vasco, Bahia, Cruzeiro, Santos, Corinthians, Inter e Cuiabá. O corte de clubes para não cair, não tem clubes que, na minha opinião, não tem mais chances de descer a segunda divisão, do São Paulo para cima. Do 10º colocado para cima, ninguém irá cair a Série B. Porém, meus amigos, do 11º colocado para baixo, todos têm graves e sérias chances de jogar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2024. A partida para o Cuiabá sair desse pelotão de baixo é sábado que vem. O Cuiabá vencendo chega também a 35 pontos, para mim não cairá mais e sairá desse grupo aí que está na zona da confusão. Porém, de Cuiabá com 32 para baixo, até o Vasco da Gama, até o Goiás, todos têm chances claras de cair a segunda divisão. E aí você pode falar, Lucas, e o Coritiba e o América? Para mim, Coritiba e América Mineiro já caíram. Hoje tem 2 vagas para descer a Série B do Campeonato Brasileiro e, no caso, aqui 9 times disputando por essa vaga. O Goiás é um clube que não pratica um bom futebol, é um clube que, sinceramente, hoje tem claras chances de cair a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vasco da Gama é um clube que vivia um momento de crescimento no Brasileirão, isso era nítido, isso era algo claro. O Vasco vinha de 3 vitórias seguidas contra Fluminense, Coritiba e América Mineiro jogando bola. O Vasco jogou bola contra o Fluminense, o Vasco jogou bola contra o Coritiba, e mesmo não jogando bola contra o América Mineiro, o Vasco conseguiu pontuar. Mas vinha de boas partidas contra o Palmeiras, que foi derrotado no Allianz Parque, contra a equipe do Red Bull Bragantino, que foi prejudicado em Bragança Paulista. Então o Vasco mostrava uma evolução. Essa evolução acabou caindo após aí, no caso, a derrota para o América, a vitória contra o América, o Vasco não jogou bola, a derrota para o Santos, perdão, o Vasco também não jogou bola, e nesse último sábado contra o São Paulo, o Vasco também não jogou bola. Então são 3 partidas em que o Vasco não joga, é para sim ficarmos com o sinal de alerta ligado. E acima do Vasco tem o Bahia, que hoje tem o Rogério Ceni como técnico e vai conquistar pontos, vai pontuar. Tem o Cruzeiro, que vive um momento de queda. Tem o Santos, que vive um momento de alta, já está na 14ª colocação, a 1 ponto de distância de chegar à Sul-Americana. Tem Corinthians, que vive um momento de queda. O Corinthians hoje não é uma equipe que joga bola. Nas 2 últimas 5 partidas são 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. E tem Internacional e Cuiabá. O Inter conseguiu pontuar ontem, vencendo o Grêmio pelo placar de 3-2. E o Cuiabá, que das últimas 5 partidas perdeu 3 e venceu 1. Então, tá uma zona de instabilidade aí, meus amigos. Vai ser até a última rodada essa zona da confusão. Porém, é jogo a jogo, é rodada a rodada, é ponto a ponto. E o Vasco terá 12 rodadas para decidir a sua vida dentro do Campeonato Brasileiro. O Vasco jogará nos próximos 12 jogos, 6 em casa e 6 fora. Dentro de casa, o Vasco atuará contra o Fortaleza, já nesse próximo sábado, contra a equipe em São Januário, dentro da sua casa. Depois enfrenta o Flamengo no Maracanã. Depois enfrenta o Internacional em casa, o que é um confronto direto. E confrontos diretos o Vasco terá que pontuar contra o Inter em casa. Hoje o Vasco tem 27, o Inter tem 32. É uma partida para vencer o Internacional, subir e empurrar o Inter para baixo. Enfrentará depois o Goiás na Serrinha, aquela partida que o Vasco não pode perder de maneira alguma. Enfrentará o Cuiabá lá em Cuiabá. Jogos decisivos que o Vasco da Gama terá pela frente. Mas a próxima rodada é a mais essencial. Pois, meu amigo, o Vasco enfrenta o Fortaleza dentro de casa. Se a gente olhar para os adversários diretos, vai vir a tabela aqui a vocês também para a gente fazer uma breve análise sobre isso. Os adversários diretos do Vasco da Gama, que hoje é Goiás, enfrenta o São Paulo, que hoje joga por música, é uma equipe que não tem pressão nenhuma para jogar. Enfrenta o São Paulo, então o Goiás dentro da Serrinha, mas é uma equipe que pode sim vencer o Goiás dentro de casa, o São Paulo. O Bahia terá um confronto direto contra o Internacional lá dentro da Fonte Nova. Ou seja, é um jogo difícil para o Bahia conquistar a vitória. O Inter é um grande adversário. O Cruzeiro, que é um adversário direto do Vasco da Gama nessa briga para não cair, enfrentará o Flamengo. O Flamengo, sendo rival ou não, é um adversário difícil para qualquer equipe. E o Santos, que é também um adversário difícil, enfrenta o Red Bull Bragantino. Então, mesmo os adversários do Vasco da Gama jogando dentro da sua casa, tem adversários mais difíceis. É Goiás e São Paulo, é Bahia e Inter, e é Santos e Red Bull Bragantino, e Cruzeiro e Flamengo. Então, torcedor, a próxima rodada é essencial. O Vasco entrará em campo no dia 18,
O Vasco terá a partir de hoje, segunda-feira, dia 9 dias para se preparar. É mais uma pré-temporada para o Vasco da Gama, para entrar contra o Fortaleza, pontuar e novamente sair dessa zona da degola. Tá uma confusão grande, é rodada a rodada, torcedor vascaíno. Inclusive, né, já que o Vasco terá esses quase 10 dias aí de preparação, a expectativa é que para o jogo contra a equipe do Fortaleza, o Ramon Dias tenha peças que não teve para essa partida de ontem contra a equipe do São Paulo. Aliás, essa partida de anteontem, no sábado. O caso de Medel, que acabou levando o vermelho contra a equipe do Santos e foi suspenso, ou seja, não esteve à disposição. O Medel já voltará a estar à disposição do técnico Ramon Dias, porém há uma preocupação com relação à sua chegada. O Medel foi convocado para as seleções do Chile e chegará apenas um dia antes da partida contra a equipe do Fortaleza. O Vasco joga no dia 18 na quarta e o Medel joga contra a Venezuela um dia antes, no dia 17, pelas eliminatórias. Então a chance do Medel, mesmo estando teoricamente à disposição, é mínima de na prática ele entrar em campo. Além do Medel, o Gabriel Dias também deve estar à disposição e Rossi, dois jogadores importantes que devem ser até mesmo titulares. O Gabriel Dias deve ganhar a vaga na lateral direita, porque o Paulo Henrique não foi bem neste último sábado, e o Rossi, né, fica nítido que é uma peça essencial para esse meio campo, para esse sistema ofensivo do Cruz Maltino, e deve também vir a ser um titular desse sistema ofensivo do Gigante da Colina. São jogos importantes. O jogo será dentro do Caldeirão. Um jogo que, como aconteceu nesse último sábado, o Vasco não poderá perder. O Vasco tem que vencer, nem sequer cogitar empatar contra o Fortaleza dentro de São Januário. E é claro, não podemos deixar de lado a torcida do Vasco da Gama, que novamente fez um lindo espetáculo em São Januário neste último sábado. Para vocês terem noção, Vasco e São Paulo registrou o maior público de São Januário neste Campeonato Brasileiro, mas também o maior público de São Januário dos últimos 10 anos. Mais de 20 mil torcedores, no caso 20.690 torcedores, compareceram ao Caldeirão nesse último sábado para fazer uma linda festa e empurrar o Vasco na tentativa de ir em busca por mais uma vitória. O Vasco, inclusive, fez um agradecimento especial, colocou nas redes sociais, um agradecimento especial para todos os Cruz Maltinos que lotaram o Caldeirão e fizeram uma linda festa. Então, realmente, nós vascaínos merecemos, com urgência, que o nosso Vasco da Gama volte, embale uma sequência de vitórias e saia de vez dessa zona da degola. O Vasco tem 27, colocando na ponta do lápis, 18 afastam o Vasco. 6 vitórias. Das próximas 12 partidas que terá, o Vasco precisará fazer 6 vitórias. No caso de 12 partidas, de 36 pontos, metade dos pontos disputados, o Vasco precisará conquistar. É mais um jogo decisivo para o nosso Gigante da Colina e a gente espera, claro, que o Vasco possa conquistar ponto e sair dessa situação. E olha, torcedor, para finalizar o vídeo aqui, eu quero terminar falando sobre um nome em específico. Quero terminar este Acorda Vascão falando sobre Dimitri Payet, porque foi um assunto muito complexo após a partida contra o São Paulo, o tema camisa 10 francês. Chegou com muita especulação de grande craque, de grande nome, não deixa de ser, o Payet é um grande nome, chegou com a fama de um camisa 10, com o aeroporto sendo parado para receber o atleta, mas hoje não entrega dentro de campo aquilo que era esperado. Essa é uma realidade. O torcedor vascaíno esperou que a resolução viesse a ser rápida do Payet e não vem sendo. Tá demorando a responder. O Payet hoje tem 250 minutos completos com a camisa do Vasco da Gama, tem uma assistência, mas a gente sabe muito bem que pode entregar mais. Nesse último sábado ele fez uma linda jogada e acabou não a concluindo em gol, o que deixou o torcedor ainda mais irritado. Mas olha, vascaíno, o que eu quero falar com vocês é o seguinte: Payet, antes de chegar ao Vasco, tinha atuado pela última vez em maio deste ano. Payet ficou quase 3 meses longe dos gramados. E eu, como bom torcedor vascaíno e pessoa que estou aqui na responsabilidade de informar e opinar a vocês sobre o Vasco da Gama, eu peço um pouco mais de calma. Porque é muito difícil se adaptar ao futebol brasileiro, é um futebol muito mais intenso do que o futebol francês, é um futebol que precisa muito mais de um bom nível físico do que o futebol francês. Ainda tem toda a questão de ritmo, toda a questão da falta de tempo que o Payet também estava tendo com relação a minutos jogados, o que não aconteceu direito nesta última temporada do futebol europeu. Eu tenho convicção de que o Payet irá desempenhar, vai dar bom, o Payet vai ajudar sim o Vasco da Gama. A gente tem que, é claro, sempre pensar pelo lado negativo, mas também pensar pelo lado positivo. Criou-se uma grande expectativa em cima do Payet? Criou, é claro que criou. O torcedor vascaíno esperava que o Payet viesse colocar a camisa 10 e brilhar dentro de campo, com certeza. Mas hoje o Vasco tem aí o Paulinho Paula, que consegue desempenhar uma função muito boa. Hoje o Vasco tem uma comissão técnica que tem conseguido tirar o melhor de cada jogador. E eu tenho convicção que no tempo certo esse casamento de Payet e Vasco da Gama dará certo.
É só calma. Hoje o Vasco não tem tempo, né? Hoje o Vasco não pode ter calma. Mas nós, como vascaínos, precisamos ter calma para ver Payet dar muito certo com a camisa do Gigante da Colina. Você, torcedor, ainda confia no futebol de Payet? Coloque aí nos comentários. Sempre soubemos que não ia ser fácil, mas é uma realidade, torcedor. O Vasco não vai cair. A gente fica por aqui. Inclusive foi uma frase do Veguete, né? Eu falei do Emiliano Dias, mas esqueci de falar. Veguete colocou também nas suas redes sociais. Não conseguimos o resultado que queríamos, demos tudo, mas sabemos que ainda podemos e temos que dar-lhe muito mais. Continuaremos trabalhando e lutando juntos para alcançar os objetivos que todos desejamos. Sempre soubemos que não ia ser fácil e cá estamos para lutar até o fim. Contra tudo e contra todos. Então aqui é Vasco, vascaíno. Vambora, contra tudo e contra todos, sempre pelo Gigante da Colina. Se inscrevam, compartilhem e saudações vascaínas.